Oi gente, tudo bom? Então eu já venho fazer um pequeno study vlog com vocês hoje. Eu fiz study vlog poucas vezes aqui e vocês gostaram muito. E eu sempre penso em fazer quando eu vou estudar alguma coisa ou fazer alguma apresentação, mas eu sempre acabo meio desencorajada porque eu acho que vai ser muito sem graça de assistir, porque muitas coisas eu só faço no computador. Eu não faço aqueles resumos bonitinhos, escritos e grifados, aquelas coisas fofas de organização. Muitas vezes, quando eu vou estudar, na verdade, eu tô montando uma apresentação, principalmente nessa época de quarentena, alguma apresentação pro Zoom, alguma coisa assim. E antes eu tinha o hábito de imprimir o artigo, grifar, às vezes fazer um resumo pra mim, montando a apresentação, mas ultimamente eu tenho feito tudo direto no computador. Começou porque eu tenho impressora aqui em casa até, mas eu fico com dó de gastar muita tinta e papel e dá um certo trabalho imprimir nela, ela é meio chata. Então geralmente eu imprimia o artigo no hospital, no consultório e trazia pra casa pra fazer. Mas agora na quarentena não tem essa possibilidade e aí eu comecei a tentar fazer só lendo direto o artigo no computador e deu certo. Então eu não sei se vai ser uma coisa muito legal, porque vai ser só eu mexendo no computador que vocês vão ver. Mas, enfim, é isso. Hoje é dia 14 de abril, são 5 da tarde, a apresentação é pra amanhã. É uma apresentação pra Vida Bem-vinda, pra reunião de quarta-feira. A gente tem reunião científica toda quarta-feira. E muitas sou eu ou a outra estagiária que preparamos. Então, como que já é um hábito, a gente já faz quase toda semana, eu não fico, tipo, nossa, fazendo com muita antecedência. Quando é um tema um pouco mais amplo, sim. Mas também eles definiram um tema só no domingo, que foi Páscoa, eu tava de plantão. E mandaram os artigos para apresentação só hoje de manhã. E aí hoje, agora à tarde, eu tive uma outra reunião da Gineco Endócrino, então assim, dava pra eu ter começado mais cedo? Dava. Mas eu comecei às 5 da tarde e eu não tenho nada amanhã de manhã. Na verdade eu tenho uma aula do CRH pra assistir só, mas tipo, dá pra eu fazer até mais tarde hoje ou continuar amanhã de manhã se for o caso. O tema dessas próximas reuniões vai ser add-ons em terapia de reprodução humana, FIV e transferência. Primeiro eles jogaram esse tema e é um tema muito, muito amplo. Add-ons são tratamentos que não são os essenciais para a reprodução. Se você vai fazer uma FIV numa mulher, uma aspiração folicular para fazer o bebê depois no laboratório, o essencial é dar os hormônios que vão fazer o folículo crescer, aspirar e juntar no espermatozoide. Agora começaram a surgir muitos tratamentos adicionais para tentar melhorar a qualidade dos óvulos, a qualidade do embrião, aumentar o número de embrião euploide, enfim, encurtar o tempo até a gravidez, várias coisas. E saiu um artigo no New York Times recentemente criticando esses add-ons porque muitos deles não vão mudar a taxa de sucesso, muitos não têm estudos muito bem definidos sobre segurança e sobre eficácia, e os casais acabam gastando muito dinheiro com isso e se forma uma indústria muito grande, principalmente farmacêutica, em volta de vender esses add-ons. E a pessoa que tem infertilidade e está tentando engravidar está num momento muito vulnerável. E você fala pra ela assim, tem essa vitamina que custa tanto, mas vai aumentar esse tantinho a sua chance, ou pode ser que aumente a sua chance. E aí você junta isso, 10 vitaminas, mais 3 hormônios, e mais a biópsia do embrião, e mais um monte de coisa, que, enfim, é questionável quanto a gente faz tudo isso. E inicialmente a reunião ia ser sobre add-ons, mas no fim, como são muitos add-ons que existem, a gente resolveu fragmentar e a primeira vai ser sobre GH, que é o hormônio do crescimento, o uso dele antes da FIV e se realmente aumenta a chance de gravidez ou não. E essas reuniões sobre temas que ainda são meio polêmicos, a gente costuma fazer o esquema prós e contras. Eu vou ser do time pró GH. E como vocês podem perceber pelo meu discurso inicial, eu tenho muitas dúvidas sobre add-ons, alguns deles, então vai ser interessante ficar no time pró. Mas eu fui procurar isso e tem muito, muito, muito artigo sobre isso. Eu tava completamente perdida sobre como começar, mas quando a gente faz essa divisão, a gente divide em times. Então eu vou apresentar, mas metade dos médicos da clínica vai estar no meu time. Então um deles já me mandou os artigos que ele quer que eu coloque na apresentação, e ainda bem que são só 2, na verdade um artigo, e outro é só a apresentação de um ensaio clínico que ainda não terminou de ser desenvolvido, então também não tem tanta coisa. Como é uma revisão sistemática, ele juntou vários artigos sobre isso dentro desse artigo. Se eu não me engano, ele pegou 19, ele terminou com 19 artigos. Então assim,
Eu vou fazer a apresentação baseada nele, mas como eu me conheço, eu sei que provavelmente eu vou acabar abrindo vários desses 19 artigos pra ler melhor e entender melhor algumas coisas. Então, apesar de ser um artigo só, é um artigo que vai ter ramificações. E também, como é um tema que eu não sei muita coisa, a introdução acaba sendo interessante pra mim pra tentar entender melhor a base, porque o GH funcionaria. E provavelmente nessa introdução aqui, ó, já vai ter um monte de referência que eu também vou acabar abrindo pra montar minha apresentação. Eu monto minha apresentação geralmente no Google, aqui, com apresentações do Google, porque é um hábito que eu criei, porque como eu uso computador da Mac, eu não tenho o Office, né? E aí o aplicativo do Mac de fazer apresentação, que é o Pages, muitas vezes ele desconfigura muito quando você põe essa apresentação no Windows. Então, fazendo aqui, em qualquer lugar que eu abrir, ele vai estar com a configuração certa. Então é isso, estou com o meu chazinho aqui, minha vela queimando, só que a toalha, ela adora deitar aqui quando eu tô fazendo essas apresentações. E daí eu pus a vela aqui e eu tenho medo delas queimar, porque a vela ia ser um fundo tão bonitinho. Mas acho que a toalha merece ficar aqui de direção. E aí, geralmente eu ponho um paninho aqui pra ela deitar. Deixa eu pegar alguma coisa. Ficar com medo com a vela aqui, né? Deixa eu tirar a vela daqui. Geralmente eu começo montando a apresentação de um jeito bem tosco. Tipo, só com as coisas que eu quero que estejam escritas, tipo, só o conteúdo, sabe? E aí depois que tá tudo escrito, eu edito pra ficar bonitinho. E depois eu vou apagando as coisas que eu acho que estão demais, porque geralmente a apresentação fica grande assim. Um banho da toalha. Me dá muita raiva quando os artigos fazem as referências assim. Eu gosto quando a referência tá numerada. E aí eu posso pegar, tipo, os números na sequência e ir abrindo. Aqui eles colocam as referências como links pro final. E de lá você consegue pesquisar o nome inteiro. E aí ele fica subindo e descendo. Mas, ó, ele já colocou aqui que desses 19 estudos, os que tem GH são 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, que vão desde 1996 até 2016. Então eu vou já procurar esses artigos todos também, porque às vezes na introdução deles tem alguma coisa mais interessante. Eu tento lembrar de pra quem eu tô fazendo a apresentação. Como é pra um grupo de médicos que já trabalham com reprodução e já sabem muito mais do que eu, inclusive, tem muita coisa que não vale a pena eu ficar colocando, que são muito básicas, que geralmente estão na introdução de trabalhos. Então eu pulo essas coisas. Talvez tenha alguma coisa mais interessante na introdução desses trabalhos aqui. Não sei se vai dar tempo de ver todos, mas eu tento ver pelo menos uma parte deles. Até agora não achei nada que vale a pena colocar na apresentação, era tudo bem genérico. Vamos tentar desse jeito tosco e abrindo esses artigos aí. E o que eu não acho na internet de graça eu puxo pelo Sci-Hub. Consegui abrir todos os artigos agora, estão todos aqui nas abinhas e também salvos para se der algum problema e, enfim, desligar o computador e eu não perder tudo. E vou continuar lendo esse artigo aqui porque eu vou focar nele, porque ele é o principal que me mandaram ler e aí se não der tempo, né, sei lá, eu cansar e não terminar, pelo menos eu vi o artigo principal que é o que eu tenho que fazer. O resto, que são coisas a mais, eu vejo no final para complementar a introdução, se for o caso. Outra coisa, quando eu vou apresentar um artigo, tipo, não é uma discussão de prós e contras, é uma apresentação de artigo,
um artigo único, assim, eu foco muito no método, porque eu acho que a metodologia é um dos passos mais importantes pra você avaliar a qualidade de um artigo, né? Mas quando é uma coisa mais rapidinha, é pra ser uma apresentação de uns 10 minutos, falando a favor, porque outra menina vai falar contra, e eu vou citar um pouquinho dos outros artigos, eu não entro tanto no método, a ideia não é essa. Inclusive, muitas vezes eu falo de mais de um artigo só citando resultados. Então, geralmente eu uso muito tempo explorando muitos métodos. E aí, dessa vez, acho que não tem essa necessidade, eu vou passar mais uma leitura dinâmica pelos métodos aqui. Olha que gato gordo veio me visitar. Olha aqui que gatão gordo é esse, Vivi. Terminei de ler os resultados, agora eu vou pra discussão. Estou torcendo para a discussão ter coisas interessantes sobre fisiopatologia, porque até agora não teve nada, nem na introdução. E do que eu vi, eu não vou precisar ler os artigos inteiros, os outros artigos, os outros 8 que eu separei. Não vou ter que ler inteiros, ainda bem. Mas se não tiver nada muito interessante de fisiopatologia aqui, eu vou dar uma lida na introdução deles pra ver se tem alguma coisa interessante. E talvez no livro de ginecoendócrino, que talvez tenha alguma coisa legal também. São 6h15, só mais ou menos uma hora aqui. E passei várias coisas pros slides, totalmente desconfiguradamente aqui. Depois eu arrumo. Várias coisas que eu já vi que são too much, que eu vou apagar também. Mas eu vou fazer uma pequena pausa para xixi, pra pôr minha caneca pra lá que acabou meu chá. Porque, enfim, eu não consigo ficar fazendo a mesma coisa por tempo demais. Então, pausa pro xixi pra dar uma voltinha, olhar um WhatsApp talvez. Eu não vou abrir o WhatsApp, se eu mexer no celular eu vou mexer em tempo demais aqui dentro. Nossa, tá um pôr do sol lindo. Gente, olha que lindo esse pôr do sol. Legal, né? Engraçado que da outra vez que eu fiz Insta de vlog eu parei pra mostrar o céu também, mas foi quando tava tendo aquelas queimadas bizarras no norte. E aí o céu tava cinza no meio da tarde. E tipo, ele ficou cinza por muito tempo até eu perceber, porque eu tava montando uma apresentação e eu fiquei sem olhar pra janela. Às vezes eu queria mudar a minha mesa de estudo daqui pra cá, pra tipo, ver a janela, porque as coisas estão acontecendo exatamente nas minhas costas e eu não vejo. Mas muito legal. Deixa eu fazer um xixi, vai. 6h30, vamos continuar com a discussão. Aê, ele tá falando um pouquinho de fisiopatologia na discussão. Ele citou mais 4 meta-análises que corroboram que o GH é bom. Eu vou abrir só pra colocar deles uma frasezinha de cada, só pra corroborar que os achados deles também. E ele deu como referência mais 2 artigos falando da fisiopatologia. Então talvez eu não olhe aqueles outros que eu encontrei antes, aqueles outros que ele incluiu na meta-análise, porque o resultado deles já tá dentro dessa meta-análise. E eu queria ver, antes de eu ver tudo isso, eu tenho um livro de ginecologia endócrina que eu gosto muito, que é esse Comprehensive Gynecology. E sempre que eu vou ter que dar alguma aula de alguma coisa de hormônio, eu venho nele. E eu vou ver se tem alguma coisa de GH no ovário aqui. Acabou a bateria da câmera e eu fui começar a fazer o jantar. E eu tô fazendo purê de batata e cenoura agridoce. E o Rodrigo vai fazer uma carne. Eu deixei as coisas cozinhando, cortei tudo, deixei cozinhando e vim continuar. Então, a apresentação ainda tá toda bagunçada, mas eu
li as partes de fisiopatologia e colei pra cá. A parte daquele artigo da meta-análise principal também já vi todo. Já vi o abstract das outras meta-análises e coloquei o resuminho delas aqui. E já vi o clinical trial, que o chefe mandou pra colocar aqui e também já tá aqui. Agora eu vou fazer uma tabelinha, porque aquela meta-análise avalia vários add-ons, e aí eu vou fazer uma tabelinha só dos artigos que tinham o uso do GH, porque ele não deu esses dados separados, então eu vou colocar eles aqui, com as doses e o jeito que foi feita a medicação, porque ele põe no texto que foram feitos de maneiras diferentes para cada trabalho, e isso é sempre uma crítica de que a gente não sabe exatamente que dose usar de GH, então só pra... alguém provavelmente vai perguntar, então eu vou deixar aqui. Eu vou fazer essa tabelinha e eu acho que vai ser a última coisa que eu vou adicionar de informação. Depois eu devo fazer a pausa pro jantar e depois eu vou só arrumar a apresentação mesmo. E são 8h12 da noite. Pausa pra ver a comida. 9 da noite. No fim a janta ficou pronta, eu comi. E eu tomei uma taça de vinho com o Rodrigo. E foi só uma taça, mas era um vinho bem forte, porque era tipo pra harmonizar com carne. Então assim, que bom que todas as informações já estão lá. Vamos continuar montando a tabelinha, que é uma parte bem mecânica até, na verdade. Distrair. Isso aqui, ó. A melhor coisa que aconteceu pro Arthur foi o Salim chegar em casa. Me deu muito sono. Nossa, são 9h15. Terminei a tabela. Já fechei todos os artigos aqui. O que quer dizer que agora é só ler o que eu já pus nos slides e escrever de um jeito bonitinho. Tipo, escrever em português, porque muita coisa tá Ctrl+C, Ctrl+V do artigo que é em inglês, em tópicos, e organizar as referências pra elas ficarem, tipo, pequenininhas embaixo, sabe? Eu costumo gostar de fazer isso um dia antes da apresentação, no caso hoje. Porque aí no dia da apresentação, no caso essa apresentação é à tarde, né? Eu olho de novo e eu mudo algumas coisas, geralmente. Eu meio que vou treinando a apresentação e conforme eu treino, eu apago informação e apago o slide. Eu apago a informação que eu acho que é desnecessário falar, que tá gastando tempo demais. Ou algumas que, depois que eu já apresentei algumas vezes, eu sei que eu vou saber falar, mesmo não estando nos slides, que daí o slide fica menos poluído. Então eu queria muito terminar isso daqui hoje, mas eu tô cansada. E eu já tô naquele ponto que, tipo assim, geralmente quando eu tô cansada assim, é tipo, eu vou fazer alguma coisinha. Vou, sei lá, mexer, lavar a louça, escovar o dente, tirar a maquiagem. Só que pelo horário, pelo vinho, e se for ver, eu parei algumas vezes, mas eu tô fazendo isso há umas 4 horas já, né? Enfim, cansei. Às vezes me ajuda muito quando... Acho que eu vou fazer isso. Quando eu canso, às vezes me ajuda a fazer, sabe o quê? Sair do computador e ir pro notebook em outro lugar. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou tirar a maquiagem, porque meu olho tá coçando. Escovar o dente, porque senão eu vou querer ficar comendo enquanto eu faço. Fazer mais um chá. E vou pegar o notebook e vou fazer isso lá na sala. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma coisa que todo mundo fala que não pode fazer, que é trabalhar na cama. Eu sei que não pode trabalhar na cama, eu sei que atrapalha a qualidade do sono, eu sei que você não rende tanto, mas às vezes, quando eu já tô, tipo, rendendo zero, já não dá mais, já era pra eu parar, mas eu não posso parar porque eu tenho um prazo.
e eu comecei a fazer as coisas tarde demais, eu venho fazer um pouquinho na cama, porque ajuda de verdade. Então, às vezes quando eu deito aqui, não sei se eu já sinto que eu tô descansando ou o quê, mas eu consigo ficar mais, às vezes, até algumas horas, sabe? Depois eu tenho dificuldade pra dormir, eu tenho. Mas não é isso meu foco agora. Agora eu preciso terminar esse negócio, tem um prazo. Oi, toalha. Vou deitar aqui na cama mesmo, já tirei minha maquiagem, escovei o dente, tomei uma água, pus as calças do pijama e tirei o sutiã. Estou mais relaxada, mas não pus a blusa do pijama pra ter uma coisa que eu vou mudar na hora de dormir, que vai ser minha camiseta. Então eu tô aqui com o meu notebook agora. E como a minha apresentação tá no Google Drive, é só eu abrir a página aqui da apresentação na internet. Não preciso nem ficar pegando pendrive nem nada assim. E ela já vai ficar salva sozinha no lugar certo. Então vou continuar aqui minha apresentação. São 11h21 e meio que terminei de montar a apresentação. Na verdade, eu tenho que terminar de pôr o nome do time todo aqui, além do meu. Só que na hora que eu peguei o celular pra fazer isso, um amigo meu me mandou uma foto de uma camiseta muito legal dessa loja aqui, onde tá escrito pedido confirmado, porque eu comprei. É da Nerd Universe. E é uma mistura de gatos com RPG, é incrível. E daí eu acabei não colocando isso. E agora que eu abri pra mostrar pra vocês, eu vi que eu esqueci. Mas o básico tá pronto, agora tá organizado bonitinho. Ficaram 15 slides contando os títulos e contando a figurinha, o quadrinho no final que eu sempre ponho. Mas agora eu tenho que fazer outra parte, que é treinar a apresentação pra ficar fluido. E porque muitas vezes quando eu começo a treinar, eu mudo algumas coisas, porque eu vejo que algumas coisas não ficam muito fluidas pra falar, algumas ideias não estão se conectando. Aí eu mudo algumas coisas de ordem, apago algumas coisas, escrevo algumas coisas que eu vejo que eu tô esquecendo muito de falar e que eu acho importante falar, eu ponho no slide só pra pontuar, pra eu me lembrar de falar. E isso daqui ajuda muito, eu coloco nota de rodapé pra mim mesma pra quando eu vou treinar. Depois, quando fica fluido, às vezes eu até apago. Mas eu não sei se eu vou treinar hoje, eu tô cansada. E agora já é 11h30, né? 11h20, já tá na hora de dormir. Acho que eu vou treinar uma vez, só pra ver quanto tempo tá dando. E ver se tem alguma coisa mais grosseira pra trocar. E depois a gente continua amanhã, antes da apresentação, que vai ser só 1h30 da tarde. E a bateria da câmera tá acabando, então vou desligar agora. Vou treinar uma vez. E depois, amanhã, a gente continua. Bom dia! Então hoje já é o dia seguinte, dia 15. Agora são 9h38 da manhã. Eu fiquei acordada ontem até meia-noite, mais ou menos, revendo a apresentação e deu bastante certo, eu consegui adiantar bastante coisa. Treinei uma vez e já editei algumas coisas durante o treinamento. O que eu percebi é que as imagens ficaram com uma qualidade ruim, então eu vou ter que abrir o artigo de novo, dar zoom e printar de novo as imagens, porque ficou muito distorcido, sabe? Eu mudei algumas ordens de algumas coisas e coloquei o nome de todo mundo que tá no meu time, mas vou treinar mais uma vez. Tá dando uns 11, 12 minutos, que é bom, a apresentação tinha que ter entre uns 10 e 15 minutos. E eu falei bastante rápido da outra vez, então falando um pouco mais pausadamente eu acho que vai ser mais tranquilo. E daqui 20 minutos eu tenho uma aula do CRH, que aí eu vou ter que parar pra participar da aula. Como é uma aula que eu vou só assistir, eu acho que enquanto eu assisto, eu deixo a câmera desligada e vou arrumando a parte das imagens que estão com uma resolução ruim. Então eu vou treinar aqui mais uma vez e ver se eu mudo mais alguma coisa. Eu já vou cronometrando o meu tempo.
E aí eu acho que eu preciso treinar só mais agora, mudar as imagens e depois treinar mais uma vez depois da aula. Eu gosto de treinar assim com um intervalo, um tempinho entre uma tentativa e outra, porque aí eu consigo ver, tipo, quando você escreve um texto, uma redação, e ela parece ótima quando você acabou de escrever, mas se você esperar um pouquinho e olhar de novo depois, você acha vários erros, sabe? Enfim, até pra prova de vestibular isso é uma boa dica. Tipo, na prova que tem redação, você começa pela redação, aí você vai pras questões e depois você lê a redação de novo, porque você vai achar muitas coisas que você quer mudar. Mas enfim, a toalha tá agitada. O ruim de ficar copiando e colando as coisas pra cá pra editar é que ele muda a configuração, muda o tamanho da letra e muda a cor. E esse modelo, ele tem uma cor de letra que é meio que um cinza, ele não é preto. E, já vai começar a apresentação, já é 10 horas, vai começar a aula agora do CRH, então eu vou entrar na minha aula, e aí depois que terminar a aula eu vou treinar mais uma vez e eu volto aqui com vocês. Terminei a apresentação, agora são 11h48. Terminou aquela aula e eu vim rever mais uma vez, mudei umas coisas de ordem de novo pra ficar num fluxo que eu acho mais interessante. Então ficou aqui o título, a parte de fisiologia, porque aqui fisiologicamente faz sentido administrar GH para pacientes que vão fazer FIV. Aí a apresentação da meta-análise com o objetivo, os estudos incluídos, somente os estudos de GH, os desfechos secundários e o primário, que eu mudei a ordem para tentar criar um raciocínio de que, apesar de, no desfecho primário, que é a gestação clínica, o GH não ter tido diferença estatística, ele mostrou uma melhora em todas as partes do processo, e na parte de gestação clínica ele só não foi significativo por muito pouco. Talvez com um N maior ele tivesse sido significativo, então talvez, enfim, isso seja uma coisa que faz diferença. Aqui a comparação do GH com todos os outros tratamentos aqui nos desfechos. A discussão que o artigo traz e um asterisco de uma discussão que eu trago. Para tentar responder essa pergunta que eu trago, eu mudei a ordem do clinical trial, joguei ele para cima aqui, porque ele se propõe a responder justamente aquela pergunta. E para embasar um pouco mais, outras 3 meta-análises que também mostram uma melhora dos desfechos com uso de GH. E o quadrinho no final do Strange Planet, eu adoro esse quadrinho. Essa parte aqui ficou bem famosa, Sometimes Science is so difficult it makes me sad. Eu ia pôr só ela, porque o resto é sobre previsão do tempo, mas o resto pode ser aplicado também para a reprodução humana. São muitos fatores dinâmicos envolvidos e a gente tem uma probabilidade igual de ter resultados opostos no mesmo dia, com os mesmos tratamentos. Então, enfim, a apresentação vai ser 1h30 e eu não vou mexer mais nela até lá pra descansar um pouquinho, tirar a cabeça daqui. São 4h10 da tarde e foi a apresentação, deu tudo certo. Foi muito legal, foi bem legal mesmo. Eu sempre me empolgo nessas coisas de pró e contra, eu fico meio competitiva, sabe? Mas eu acho divertido. E o pessoal acho que gostou da apresentação, deu tempo certinho. Eles falaram pra falar por no máximo 15 minutos e com 10 eles iam avisar. E quando eles avisaram de 10 minutos eu tava no último slide dos ETzinhos. Eu fui a segunda a apresentar e a pessoa que falou contra falou um pouquinho de fisiologia. Então eu consegui passar essa parte um pouco mais rápido e deu tudo certo. Agora, vocês vão ver por que, quer dizer, vocês já viram o study vlog, mas por que eu não faço study vlog? Eu sempre acho que vai ser muito chato ficar me vendo só mexendo no computador, porque eu não faço aquelas coisas bonitinhas por escrito, né? Só que aí eu penso, eu vou gravar, então, enquanto eu estou fazendo essas coisas, pra pôr um time-lapse. Só que aí eu gravo tanta coisa que já tem, dá pra ver aqui, quase 3 horas de vídeo. Porque eu gravei quase tudo, tipo, eu basicamente parava de gravar quando eu acabava a bateria da câmera ou a memória. E eu ia carregar a bateria ou descarregar o cartão de memória. E aí ficou absurdamente muito longo. Eu vou editar e muito do que eu não tô falando vai ser só time-lapse meu. Que eu não sei se vai ser interessante, porque é um time-lapse meu mexendo no computador e de vez em quando aparece um gato e é legal.
E aí eu vou cortar entre os timelapses pra aparecer eu falando, mas não sei se vai ser muito interessante. Agora vocês já sabem se foi ou não, porque vocês já viram, se vocês viram até o final. Então me deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam de study vlog assim. Eu já tenho mais uma reunião dessa pra montar pra semana que vem. Então, não sei se vai ser interessante eu fazer de novo alguma coisa nesse sentido. Ou se vocês têm alguma outra sugestão pra eu gravar e editar esses vídeos. Não dá pra ser uma sugestão de eu fazer as coisas diferentes, porque o objetivo principal não é o study vlog, é fazer o trabalho e a apresentação. Então assim, a técnica que eu uso pra fazer a apresentação é essa. Isso eu não vou mudar pra fazer um study vlog mais interessante. Mas às vezes tem jeitos mais interessantes de gravar ou de editar. Então deixa aí nos comentários o que vocês acham. Mas é isso, gente. Tchauzinho e até a próxima.